E, como parte dessa cerimônia, nós vamos realizar o debate Copa para quem? Para uma cidade de direitos. Então, eu queria convidar para compor a mesa o excelentíssimo senhor deputado estadual Marcelo Freixo, o comitê. Quem é do comitê? A Inalva. Queria convidar o coordenador da ONG sul-africana E7, Serviço para a Transformação Socioeconômica da África do Sul, o senhor Mandla Hector Mandebele. Convidar também o companheiro Caio Lima, representante do Comitê Popular da Copa e das Olimpíadas. Eu gostaria de anunciar que o professor Vladimir Safatli teve compromissos acadêmicos a cumprir em São Paulo, então a participação dele no nosso debate vai ser feita via Skype. Então, o professor Vladimir também vai participar do nosso debate, só que através da internet. Bom, essa pergunta, Copa para quem? Certamente não é a Copa para os 51 professores da rede municipal do Rio de Janeiro que estão sob ameaça de demissão por conta da sua participação na greve dos profissionais da educação. Certamente essa Copa também não é para os mais de 100 professores da rede estadual de educação que também estão sob ameaça de demissão por conta da participação no movimento grevista. Há 7 anos atrás, quando o Brasil foi escolhido para sediar a Copa do Mundo, a maior parte da nossa população comemorou. Inclusive, houve a ilusão de que ocorreria uma Copa do Mundo do Brasil. 7 anos depois, a maioria da nossa população está descontente com tudo o que aconteceu durante o processo de construção da Copa do Mundo. Em primeiro lugar, o povo brasileiro descobriu que a Copa do Mundo não é do Brasil. A Copa do Mundo é no Brasil, mas é uma Copa da FIFA. Uma Copa em que, por exemplo, na abertura, quando nós poderíamos ter tido um grande destaque, para um grande avanço da ciência produzida por neurocientistas brasileiros, liderados pelo neurocientista Mikhail Nicoleles, com o paraplégico dando o pontapé inicial da Copa do Mundo, uma tecnologia de exoesqueleto que pode revolucionar a vida de milhões de pessoas no mundo, simplesmente não houve destaque. A maioria das pessoas nem sabe que a Copa do Mundo, o primeiro chute da Copa do Mundo foi, na verdade, a comemoração de uma vitória da ciência, da neurociência do Brasil. A Copa do Mundo, ela aconteceu com violações dos direitos das pessoas, de milhares de famílias em todo o Brasil, que foram removidas em nome da Copa do Mundo, na verdade, removidas a pretexto da Copa do Mundo, mas em nome dos interesses da especulação imobiliária, que por todo lado se utilizou da Copa do Mundo como um instrumento para fazer avançar os seus interesses. Uma Copa do Mundo que serviu de pretexto para a elitização do nosso futebol. Reformas bilionárias nos estádios de futebol, impondo, inclusive, uma cultura de torcida que não é a cultura dos brasileiros. Uma torcida comedida, sentada, comportada, que não pode se manifestar livremente. Agora, para falar melhor do que eu queria já iniciar o nosso debate, passando a palavra para o Comitê Popular da Copa e das Olimpíadas, através do nosso companheiro Caio Lima.
Opa, tudo bem? Tudo bem. Tá. Não sou eu ainda. Ainda não, daqui a pouco eu te chamo, Tá. professor. Obrigado aí, você já está participando do debate. Obrigado, eu que agradeço. Então, com a palavra, Caio Lima. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite aos companheiros da mesa, ao plenário aqui da Câmara. Queria primeiro agradecer a iniciativa do mandato do Renato Cinco de conceder essa medalha para o Comitê Popular da Copa e das Olimpíadas, né? E também queria informar que eu fui pego de surpresa também, porque quem ia representar o comitê era o professor Orlando Júnior. E com essa troca, infelizmente, invariavelmente, vai ter uma perda da qualidade do discurso pela experiência acadêmica e de militância pelo direito à cidade que ele tem, que é muito mais vasta do que a minha. Mas, enfim, vamos lá, vamos aceitar essa tarefa e ver se conseguimos representar o comitê e o Orlando bem. Eu sempre gosto de começar, assim como o Cinco fez agora, lembrando 7 anos atrás, lembrando aquelas cenas de cartolas e políticos brasileiros na Suíça, que representavam não o povo brasileiro, que não foi consultado em nenhum momento sobre o interesse ou não de fazer os mega-eventos, a Copa e as Olimpíadas em seguida no Brasil, mas que representavam grandes interesses econômicos de grandes agentes. E há 7 anos atrás, tinham 2 eixos que norteavam o motivo, justificavam por que o Brasil seria importante, seria interessante para o Brasil ser o país sede desses eventos. Justificavam que as divisas dos turistas, as grandes obras iam ser seu signo de um desenvolvimento econômico, de geração de emprego e renda para o Brasil. A Copa e as Olimpíadas também sempre são abordadas como veículos de transformação urbana importante. O exemplo de Barcelona é sempre citado, né, como possibilidade de transformação da cidade, mas nunca é lembrado que a desigualdade social na cidade de Barcelona aumentou ao invés de ter diminuído. Além dessas 2 justificativas, tinha um claro plano político que estava envolvido e que norteava essa difícil disputa que foi, né? É bom sempre lembrar que a gente tinha uma disputa muito forte com nenhum país. Era só o Brasil que estava lá disputando a Copa do Mundo, para sediá-la. Então, o que eu estava falando, voltando ao que eu estava falando, o interesse político era de mostrar, 7 anos depois, hoje, ainda quando não estávamos em crise econômica mundial, era mostrar um Brasil que tinha se modernizado, que tinha se integrado mais fortemente ao capitalismo moderno, um país que, com um governo de esquerda, tinha diminuído a desigualdade social, diminuindo a miséria extrema e, ao mesmo tempo, conseguia render bons lucros para os empresários num pacto social diferente do período anterior. Hoje era para estar sendo uma celebração desse projeto de país e de cidade que os mega-eventos estão inseridos. Partindo desses pressupostos, começar contando um pouco, situando um pouco o Comitê Popular nessa história,
que é sempre bom lembrar que, ao contrário do que muita gente da mídia corporativa fala, o comitê surgiu em 2010 de duas experiências muito importantes, que foram o Fórum Social do PAN e o Fórum Social Urbano. Então, já nesse momento, já existia uma articulação de movimentos, de pessoas, de lideranças comunitárias que começavam a se organizar contra as violações de direitos humanos, contra um projeto de cidade que os mega-eventos estão incluídos, que é ao contrário do que era afirmado, que era justificado, que, em vez de diminuir a desigualdade, aumentava. Nesses momentos, a gente, além da organização do comitê a partir desses espaços, já começavam a surgir violações dos direitos humanos. Uma das características mais marcantes da construção dos mega-eventos no Brasil não varia muito com o que aconteceu na África do Sul, por exemplo, nem na China, é a questão da moradia, e já começavam a ter... começavam a ter casos de remoções forçadas e pessoas que estavam tendo seu direito à moradia tolhidos. E começamos a fazer os mega-eventos, a fazer a resistência aos mega-eventos e, ao mesmo tempo, dar visibilidade para essa luta, para essas comunidades que se organizavam e lutavam pelos seus direitos contra a especulação imobiliária, que está fortemente atrelada a essa cidade de Copa e Olimpíadas. A gente vê, como eu estava falando, que uma das características é a questão da moradia, do direito pela moradia, mas os mega-eventos têm uma marca muito importante, que eles atingem fortemente, eu acho que eles atingem a população de uma forma de diferentes níveis e em diferentes formas. Toda a população brasileira, exceto aquela minoria que a gente conhece, é atingida de alguma forma por esses mega-eventos. Mas a população que é historicamente mais desassistida, que é pauperizada, precarizada, são os maiores atingidos, tanto pela questão da moradia, como na questão do trabalho. A gente observa um cerceamento ao direito do trabalho de camelôs ambulantes na cidade, e a questão da higienização social das pessoas em situação de rua. É forte a higienização, levar para... Vocês sabem o que eu estou falando, de levar para abrigos e outras coisas mais. Começávamos a ter uma maior resistência justamente em função da realidade, das violações que a gente observava. Em 2012, no final de 2012 e no início de 2013, além dessas questões que eu estou levantando, que foram muito importantes e são muito importantes para o comitê ao longo da sua existência, a gente teve um caso que é muito simbólico e exemplar das contradições que os mega-eventos implicam. Um dos traços mais marcantes desses mega-eventos é a questão da privatização da cidade. Temos o caso do campo de golfe, do Parque Olímpico e da zona portuária, que estão virando espaços de empresas, né, Odebrecht no Porto e outras mais nesses outros dois que eu falei. Mas a gente ganhou, no Rio, teve um caso simbólico, que foi a questão
do Maracanã, que foi a privatização do Maracanã, a reforma ou sua demolição em 2012, que o comitê teve uma atuação muito importante, junto com outros atores, na campanha do Maraca é Nosso. E, além de privatizar, além de todos os bilhões que hoje dão mais de 2 bilhões de reais gastos no Maracanã em 15 anos, eles ainda queriam demolir 2 centros esportivos de alta qualidade e grande uso, uma escola que está entre as melhores do Brasil e do Rio de Janeiro, e o Centro de Cultura Indígena, que é localizado no talvez mais importante prédio da cultura indígena no Brasil. Nesse momento, acho que as contradições já começavam a despontar de uma forma que seria impossível de conter. A gente já... Era muito evidente, já estava muito aparente as contradições dos mega-eventos desse projeto de cidade. E aconteceu, né? Aconteceu em junho do ano passado, alguns disseram que por meros 20 centavos, mas era por muito mais, né? Era por direitos também, né? Tivemos as jornadas de junho e tenho certeza que pode não ter sido o estopim. O estopim foi realmente a questão do aumento das passagens, a violência policial que a gente sofreu, mas a questão dos mega-eventos desse projeto de cidade estava na boca do povo, estava no contexto em todo o Brasil, e tivemos aquela massa humana, aquela mobilização popular quantitativamente mais importante da história do Brasil, que colocaram os mega-eventos em xeque. A gente, desde o início, nos comitês populares, é bom falar sempre que não é só o do Rio, tem a Articulação Nacional dos Comitês Populares, temos comitês em todas as sedes da Copa do Mundo, que é um fato novo na história desse mega-evento. A gente sempre perguntava, o nome do debate é esse também, Copa para quem? Na questão de colocar o debate para a sociedade, de colocar a nossa visão crítica, a nossa visão da realidade mesmo, do que acontece, para que servem os mega-eventos para a sociedade. Em junho, surgiu outro grito, né? Surgiu o não vai ter Copa. O debate já estava colocado, a sociedade brasileira já sabia que a Copa não era dela, já sabia que a FIFA ganha, que as empreiteiras ganham, que os patrocinadores ganham, que a Globo ganha, que alguns políticos ganharam. E é isso. A gente viu que a Copa não é nossa, e chegamos muito perto mesmo de não ter tido a Copa no Brasil. Foi discutido isso na FIFA durante a Copa das Confederações. Bom, a mobilização estava colocada, tinha demandas não tão claras, esparsas, mas com conteúdo político importante, com algumas demandas que estavam claras, sim. Tivemos vitórias concretas aqui no comitê. No caso do Maracanã, a gente conseguiu algumas vitórias parciais, mas conseguimos tanto na questão do Maracanã como um freio, pelo menos um freio na questão da moradia, com promessas do senhor prefeito até, que estão sendo negadas hoje. Mas, em todos os níveis, o que a gente teve foi uma única resposta. Foi repressão policial, repressão estatal. A
presidenta até chegou a sugerir 5 eixos, mas que não duraram uma semana, não foram colocados em prática. Então, nenhuma das nossas demandas foram sanadas, foram dialogadas. O ministro-chefe da Casa Civil hoje faz uma tentativa, eu classificaria de ridícula, depois de junho, ele tenta conversar com os movimentos sociais a partir de janeiro e tentando pacificar, cooptar alguns movimentos. Foi frustrado na maioria dos casos, né? Mas, efetivamente, o que a gente observa é que, de novo, as nossas demandas não foram sanadas, as violações de direitos humanos continuam a ocorrer, algumas com requintes de crueldade, com requintes de, como que eu vou dizer, associação do Estado com a iniciativa privada. A gente já sabe e já está respondido quando a gente diz que a Copa não é nossa, que é de outros atores. Mas tem um caso da Vila Autódromo agora e das greves que têm ocorrido, que mostram uma simbiose muito perigosa do poder executivo com o poder legislativo. A própria defensoria tem atuado contra a população da Vila Autódromo, da Indiana, concedendo liminares contra ela mesma. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que a gente vê que as violações de direitos humanos, as contradições que o sistema político-econômico tem e que a gente luta, que a gente sabe também que a Copa não é o caso, não nasceu com a Copa essas contradições, essas violações, nem vai terminar com ela, mas que ela reforçou sim, por isso é importante lutar, elas continuam a acontecer, a gente continua a ver essas violações, e é por isso que a gente não vai sair da rua, é por isso que foi o Copa para quem, já foi o não vai ter Copa, mas o que eu acho o que a mobilização popular, o ato de quinta-feira, que vão acontecer outros, está dizendo é que a nossa Copa é na rua, que a gente vai estar em luta durante a Copa do Mundo, que a gente vai lutar pelo direito à cidade, pelo direito, não só pelo fim dessas violações, mas pelo direito de dizer como que vai ser a cidade, como a gente quer a cidade. Nós, moradores do Rio de Janeiro, queremos decidir a cidade, queremos decidir como que vai ser aqui, e não vamos sair da rua durante a Copa, nem depois dela. A gente ainda tem as Olimpíadas e depois vamos continuar na nossa luta pelo direito à cidade. Aqui temos o terceiro dossiê de violações dos direitos humanos na cidade do Rio de Janeiro, produzido pelo comitê, e que relata todas essas violações, várias questões estão aqui. Ele está disponibilizado na internet também. E é isso, eu acho que tivemos quinta-feira, na abertura, mais uma vez, mobilizações populares no Rio de Janeiro, em várias outras cidades. Mais uma vez, fomos reprimidos pela polícia e pelo Estado, mas não vamos desistir, vamos continuar na rua durante e depois da Copa, por todas as pessoas que são atingidas e por todos nós que somos atingidos, sim, pela Copa.
Eu acho que é isso, eu acho que essa é a visão que eu queria colocar, que é importante lutar contra esses mega eventos, eles estão inseridos num projeto de cidade que o Rio é um caso exemplar e perigoso, porque pode ser repassado para outras cidades, e é na rua que se constrói, é na rua que se conquista, e vamos em frente, vamos lutar. Nossa Copa é na rua. É isso. Obrigado, Caio. Eu queria passar a palavra para o professor Vladimir Safatli, professor de Filosofia da USP, agradecendo ao esforço do professor, mesmo sem poder vir ao Rio de Janeiro, fez questão de participar do nosso debate. Então, ele vai falar através do Skype com a gente, cerca de 20 minutos. Tá bom, professor? Muito obrigado. Vocês conseguem ouvir? Tá muito bom, tá dando para ouvir. Maravilha. Bem, primeiro eu gostaria de pedir desculpas por não poder estar aí. Eu gostaria muito de poder estar participando ao vivo desse debate, mas, infelizmente, uma obrigação acadêmica me obrigou a ficar aqui hoje à tarde. Seria impossível para mim conseguir chegar a tempo. Então, eu queria agradecer muito a generosidade de todos que estão participando dessa organização, que viabilizaram essa presença virtual, né? E dizer que eu me sinto muito honrado de poder estar fazendo parte desse debate, certo? Aí no Rio de Janeiro. Bem, eu gostaria, na verdade, de aproveitar essa oportunidade para insistir em um ponto que me parece um ponto central e que muitas vezes talvez não seja tematizado de maneira adequada, é o caráter completamente aberrante da situação na qual nós nos encontramos no que diz respeito ao uso político da Copa do Mundo, né? Porque ficou muito claro, acho que para todos, que do ponto de vista, digamos, social, esses grandes mega eventos não servem para nada, a não ser para capitalizar um setor do empresariado dos países, que são os países sedes, que lucram de maneira exponencial, né, com algumas obras e com todos os negócios em torno, que são negócios que vão sendo organizados sob a forma de oligopólio, quer dizer, praticamente todos os negócios ligados à Copa são completamente oligopolizados por uma entidade, no mínimo que se pode dizer, uma entidade mafiosa, né, que está sendo colocada contra a parede em vários países devido aos seus casos absolutamente aberrantes de corrupção, até para os padrões do sistema capitalista atual. Então, todo mundo tem com muita clareza, me parece que do ponto de vista do que se convencionou chamar aí, de uma maneira quase cômica, né, de legados da Copa do Mundo, não há muita coisa a se deixar, a se colocar na balança, né? Quer dizer, o povo brasileiro ele se sente, e com muita razão, ludibriado. Ele foi objeto de uma mentira, mentiram para o povo brasileiro ao falar que essa Copa, vocês lembram tão bem quanto eu, né, todas as promessas que foram veiculadas de que nós teríamos uma espécie de renovação da infraestrutura das nossas grandes cidades, né, nós teríamos grandes legados em mobilidade urbana, entre outras coisas. Né, tudo isso, todo mundo sabe muito bem que foi uma grande falácia, né? A não ser que nós queiramos computar legados, como, por exemplo, um estádio absolutamente central, né, para o desenvolvimento nacional, como em Cuiabá, Brasília e Manaus, né? Então, acho que tudo isso ficou muito claro, né, sobre qual era a função da Copa. Não é por outra razão que ela tinha como função principal capitalizar um setor do empresariado nacional que é conhecido exatamente por ser o setor financiador das grandes campanhas eleitorais, que é o setor dos empreiteiros e das grandes construtoras, né, que, por sinal, também se aproveitaram muito bem do processo de especulação imobiliária que abateu-se nas nossas cidades, em especial no Rio de Janeiro e também em São Paulo. Né? Então, sendo assim, quer dizer, o que nós poderíamos chamar de legado político da Copa do Mundo, que era isso que realmente importava, era a ideia de que, através desses mega eventos,
alguns países, como diga-se de passagem, não por outra razão, uma coincidência muito peculiar, né? São países que entram numa espécie de estrutura recentes, são países que são governados por partidos que aparentemente deveriam ser compreendidos como partidos de esquerda, né? Como, por exemplo, o Congresso Nacional Africano e o Partido dos Trabalhadores aqui, né? Que apareceram como legatários de uma grande expectativa popular de transformação social e acabaram acreditando que a melhor coisa a fazer no seu processo de nova inserção internacional era coroar essa nova inserção através desses mega eventos, né? Como esse que nós estamos vendo agora e também o outro mega evento que vai ocorrer, que ocorrerá daqui a 2 anos, né, no Rio de Janeiro, que são as Olimpíadas, né? Então, acreditava-se que através desses mega eventos não só seria possível vender como dizem os publicitários, né, uma nova marca do país, né, a marca Brasil, né, mas também poderia se criar uma espécie de grande coesão política e social a respeito desta nova posição do país enquanto o estertor, um país que aparece para os olhos do mundo, né, como um país que tem lá suas características e tem sua capacidade de organização desses grandes e megas eventos e coisas dessa natureza. Então, ou seja, a única e exclusiva função da Copa do Mundo era realmente coroar esses anos de governo brasileiro, que nós podemos caracterizar, utilizando aí um termo do meu amigo André Singer, como lulismo, né? Então, o que é interessante é que tudo isso foi feito de uma maneira tal que parecia assim, um negócio absolutamente seguro, não havia como errar, né? Quer dizer, nós estaríamos aqui agora, todos nós aí nos congratulamos, né, numa espécie de, como se diz, uma espécie de grande alegria contagiante, certo? E a mostrar para o mundo como o Brasil agora era um novo país, era um país onde as pessoas, os grandes conflitos sociais teriam sido superados através dessas experiências de união e de fusão nacional, certo? E com isso nós teríamos um outro patamar, né? Um outro patamar de organização e de reconhecimento dos conflitos sociais. Então, a função da Copa era muito clara, era apagar a história de conflitos sociais na sociedade brasileira, para o mundo, né? Quer dizer, então, não por outra razão que ela veio, há de se perguntar por que um governo como o governo brasileiro investiu tanto esforço, tanta energia, certo? Não só para trazer esses grandes mega eventos, mas também para tentar colocar o povo em sintonia com eles, né? Então, nesse sentido, eu acho que há de se quebrar de uma vez por todas, né, com eu diria, essa espécie de aceitação, e eu diria ainda muito mais, da parte de um governo de esquerda, de que o elemento fundamental de uma sociedade do espetáculo, né, certo? Esses eventos fundamentais que são fundamento da sociedade do espetáculo, poderia ser alguma coisa que nos colocaria diante de uma experiência de emancipação social. Isso é uma coisa absolutamente inacreditável, mas de uma maneira ou de outra é isso que aconteceu. O que faz com que nós tenhamos agora situações no limite do bizarro, né? Que são antigos intelectuais de esquerda aí tentando encontrar uma justificativa para a Copa do Mundo. Certo? Realmente é uma das coisas mais aberrantes que a gente podia chegar. Eu digo, é um processo de degradação política, sempre acompanhado por um processo de degradação intelectual. Então agora a gente está vendo até onde vai esse processo de degradação intelectual. No entanto, eu insistiria que alguma coisa saiu do lugar desse processo, né? Algo de fato saiu do lugar. E o que saiu do lugar nesse processo foi o povo brasileiro, né? Porque por mais que nós possamos aí nos congratular com a Copa do Mundo e coisas dessa natureza, ficou muito claro para todos que talvez essa seja a primeira Copa onde não será possível, em hipótese alguma,
o governo que a organiza, capitalizá-la politicamente. De maneira muito clara, certo? Todos nós estamos percebendo a impossibilidade do governo capitalizar. Não é porque o governo organizou mal a Copa do Mundo, certo? É porque, de fato, o povo brasileiro saiu do lugar. Isso desde o ano passado. Só que como nós temos uma classe política autista, uma classe política especializada em não ouvir, mesmo quando está diante do abismo, certo? Então, até agora, ao que parece, boa parte da nossa classe política não percebeu isso. Certo? Movimentos sociais perceberam, certo? Alguns setores políticos perceberam, mas a sua grande maioria ainda não. Eu insistiria que este, sim, é o verdadeiro legado da Copa do Mundo. Certo? Esse sim me parece o que nós poderíamos compreender como o grande resultado da Copa do Mundo. Um descolamento, talvez definitivo, certo? Entre certos modelos de constituição, de coesão nacional, né? Ou ligados do interior dessas grandes sociedades do espetáculo, principalmente a tais megas eventos, certo? E a posição popular a respeito desses mesmos processos. Então, eu acho muito importante debater esse tipo de situação, certo? Porque é claro que há um novo processo de organização popular em marcha, de maneira muito clara. Certo? É possível que esse novo processo ele ainda não se constitua de maneira visível na sua capacidade efetiva, né, de mudança. Ele vem aos poucos, mas esse estranhamento da população brasileira em relação à Copa do Mundo, não há um analista no Brasil que há 2 anos atrás seria capaz de imaginar algo parecido. Eu desafio alguém que há 2, 3 anos atrás poderia chegar e dizer que, bem, agora, nesse exato momento, em meio à Copa do Mundo, nós teríamos um tipo de mobilização e de engajamento popular muito mitigado. É o mínimo que se pode dizer. Né? Muito mitigado e muito, digamos assim, marcado por um certo estranhamento. Então, acho que há um fato político interessante em todo esse processo. E esse fato, ele simplesmente demonstra o nível e o grau de maturidade política do povo brasileiro. Certo? Quer dizer, e este grau de maturidade não deve ser negligenciado, ele não deve ser desprezado, muito pelo contrário, certo? Há de se admirar a ironia do processo. Aquele país que era normalmente compreendido como o país do futebol, será talvez o primeiro país no qual uma Copa do Mundo não poderá ser, de fato, instrumentalizada politicamente. Bem, é isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Obrigado, professor Safatli. Então, nós vamos agora ouvir as palavras do deputado estadual Marcelo Freixo. Boa noite a todas e todos. Prazer, Renato 5. Eu não sei se o Vladimir vai ficar conectado, mas quero... Não, vou ficar. Quero de imediato mandar um abraço ao meu governador de São Paulo, Vladimir Safatli. Grande abraço, pena que você não está aqui. Enfim, e 5, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui nessa justa homenagem ao Comitê Popular da Copa e no bom debate, já com bastante acúmulo e amadurecimento, sobre o papel da Copa do Mundo diante de todos os investimentos e percepções de cidade e reações dos movimentos sociais. Enfim, quero ser breve para que a gente tenha tempo do debate, mas tendo total acordo com os que me antecederam, dizer que eu, assim como muitos, sou absolutamente apaixonado por futebol e confesso que tenho assistido alguns jogos da Copa. E até porque é bem melhor do que assistir a sessão da Alerj, e onde inclusive os negócios são parecidos. Dizer que houve um amadurecimento muito grande no que diz respeito à separação de algumas coisas.
essa população brasileira em nenhum momento deixou de ser absolutamente vinculada à sua paixão maior pelo futebol, mas houve uma compreensão muito pouco imaginada por todos nós do que isso significa, do que essa Copa do Mundo representou e o que está em jogo, efetivamente. Isso se vê claramente nas ruas, nas manifestações, onde as pessoas não deixaram de assistir os jogos, onde as pessoas não deixaram de despertar a sua paixão, mas evidentemente tem na ponta da língua todas as suas queixas. Mas evidentemente tem clareza do que representa isso. Há um quantitativo enorme da população brasileira que hoje faz a leitura muito pertinente do significado da Copa, independente das suas paixões. E isso é muito curioso e muito importante, porque o calendário da Copa, e é muito importante ter alguém aqui da África do Sul, o calendário das Copas, ele é pensado pela FIFA, e a FIFA talvez seja a empresa privada que melhor representa a relação do capital com a percepção das cidades. O objetivo, a lógica, o funcionamento da FIFA, a sua diretriz política, talvez seja o maior símbolo de um capital absolutamente irresponsável, que representa uma das maiores violações de direitos humanos na hora que se consolida em projetos de cidade. Não à toa, da África do Sul vem para o Brasil, vai para a Rússia e vai para o Catar. Abertamente, os dirigentes da FIFA dizem que esses são países onde mais facilmente os acordos podem ser feitos. Isso foi dito abertamente pelos diretores da FIFA. E que acordos são esses? E por que esses países são escolhidos? O que está por trás, e que eu acho que é muito sintomático, é o papel que essas cidades e essa concepção de cidade em disputa ganha na Copa do Mundo. A Copa do Mundo é um grande negócio. E não é só o interesse da FIFA, mas quem são os sócios da FIFA em cada lugar onde se estabelece a Copa do Mundo? Quem são os sócios da FIFA no Brasil? Quem ganha com a Copa do Mundo no Brasil? Por que a Copa do Mundo no Brasil tem 12 estádios sedes e não 8, como pré-determinava, inclusive, a própria FIFA? Por que esses lugares são escolhidos? Que relação existe entre governos estaduais e empreiteiras? Que relação existe com a concepção de cidade que passa a vigorar diante dessa disputa? Por exemplo, como o nosso debate é no Rio de Janeiro, eu queria dar um exemplo muito concreto disso. O Rio tem no cenário do Maracanã, já citado aqui, um grande episódio. O Maracanã, ele é um símbolo, talvez, dos mais imponentes e importantes da democracia do Rio de Janeiro. O Maracanã, quando ele é pensado para a Copa de 50, ele é pensado à luz de um projeto de cidade, de um projeto de sociedade. Por isso é pensado num grande estádio, por isso é pensado no lugar que foi estabelecido, por isso é pensado na geral, nas cadeiras e na arquibancada, um estádio que pudesse comportar ali um conjunto maior de diversas classes, num grande espetáculo relacionando democracia, cidade e futebol. Isso tem um grande significado na história do Rio de Janeiro. O Maracanã de hoje tem também um grande significado para esse outro Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, e não é só do Rio de Janeiro o debate da Copa, o Vladimir está correto, mas o Rio de Janeiro vira um grande laboratório de um projeto de cidade pensado pelo capital. Não à toa, o Rio de Janeiro tem o calendário mais agressivo dos grandes espetáculos do planeta, né? E tem no Maracanã uma síntese, um símbolo muito pertinente dessa concepção de cidade. O Maracanã é privatizado, o espetáculo é privatizado, a população é retirada desse espetáculo, deixa de ser um estádio para virar um estúdio, e o Maracanã passa a ser o maior símbolo do encarecimento da cidade e da segregação dessa mesma cidade. Uma empresa, e não por acaso, pertencente ao seu Ike Batista, é contratada para fazer um estudo de viabilidade técnica da privatização do Maracanã. Eu acho que vale muito a pena ler o estudo feito pela IMX quando privatiza o Maracanã, porque esse documento ele é contundente de uma concepção de cidade e não de uma concepção de um estádio. Por exemplo,
eles dizem abertamente, na página 4, que tem que haver o destombamento do parque aquático e do centro de atletismo. Está falando do Júlio Delamare e do Célio de Barros. E diz que é fundamental que se construa ali, aí já na página 12, um grande estacionamento. O estádio de atletismo e o parque aquático, por sua vez, apresentam altos índices de ociosidade, não tendo sido utilizados quando dos Jogos Pan-Americanos de 2007, quando foram construídos novos equipamentos para as mesmas finalidades e aumentou ainda mais os níveis de ociosidade. A concepção da IMX de ociosidade destoa completamente de qualquer um que conhece o dia a dia do Júlio Delamare e do Célio de Barros, que tem uma quantidade enorme de projetos sociais acontecendo de formação de atletas, mas porque a percepção daquele espaço não é para isso. E eles abertamente defendem que é indispensável que exista maior espaço para a circulação de pessoas, bem como que seja construído um estacionamento ao menos para 2.000 vagas. Isso é escrito no documento da IMX. Por trás do que vai se defendendo, eles simplesmente dizem o seguinte na página 24 do documento da IMX. Eles dizem que deixa de ser um estádio de futebol para ser um centro de entretenimento na sociedade de espetáculo. E diz que realização de shows é uma receita importante a ser considerada. E depois afirma a seguinte coisa: os preços cobrados para a sua realização podem ter enorme variação, dependendo do porte do evento e das condições locais do mercado. Isso diz muito, porque quem determina o que será do Maracanã é o interesse do mercado. Porque é uma sociedade mercado e é uma cidade mercado, é uma cidade mercadoria, é uma cidade commodity, é uma cidade de negócios, onde o planejamento urbano passa a ser pensado pela lógica do capital, onde o planejamento urbano passa a ser um planejamento empresarial e a cidade precisa gerar lucros. E nesse sentido, um evento como a Copa do Mundo, um evento como a Olimpíada, que poderia ter um perfil completamente diferente, não tem. Eles são eventos destinados ao fortalecimento desta concepção de cidade e desta concepção de negócio. Porque quem organiza, quem planeja, quem pensa essas grandes atividades no cenário da cidade é quem pensa na cidade como fonte de lucro, na cidade ditada pelo mercado e não para as pessoas. Aí a gente entende um conjunto enorme de remoções. Aí a gente entende um processo grave de cidadania do espetáculo e cidadania do aplauso, onde contradita com isso a ideia de uma cidade de resistência. O que não se esperava dos grandes eventos é que a Copa do Mundo virasse um grande símbolo de resistência. Nós sabemos que os jogos acontecerão, nós sabemos que vai haver um campeão, um vice-campeão, mas não tem uma única reportagem de qualquer imprensa internacional que não tenha dado voz à resistência e às denúncias da Copa do Mundo. A grande imprensa internacional toda, umas com mais, outras com menos, mas todas falaram das remoções, falaram dos protestos, falaram das manifestações. Todas. Falaram do dinheiro nos estádios, falaram do não investimento adequado naquilo que se chamava legado. Todas. A Copa do Mundo virou um espaço também da resistência, um espaço também da denúncia, porque essa é uma cidade e é uma percepção, e uma concepção de cidade em disputa. De um lado, a cidadania do aplauso, de um lado, a ideia do cidadão foca, que sai de casa, bate palma e volta, né? E do outro lado, a radicalização necessária da democracia. Os espaços de democracia direta que precisam ser construídos e que por trás deles nós temos uma outra leitura desses grandes eventos. Por exemplo, para terminar o documento da IMX, na página 30, e a última citação que faço desse documento, que aconselho a que todos leiam, a IMX, que faz esse estudo e que concorre à privatização do Maracanã e que ganha, junto com a Odebrecht, o que, aliás, todos nós já sabíamos. E anunciamos antes. Nós anunciamos antes, nós falamos antes. Posso anunciar antes quem vai ganhar. Quem vai ganhar será Odebrecht e IMX. Não precisa abrir o envelope. Isso causou grande constrangimento, porque abriram o envelope e, evidentemente, quem ganhou foi Odebrecht e IMX. Porque são cartas marcadas.
porque são cartas marcadas dos sócios, porque são eles que governam o Rio de Janeiro, porque são eles que decidem na esfera privada as decisões do poder público. Todo o sistema de transporte do Rio de Janeiro está na mão das construtoras, todo. Tirando os ônibus, que está na mão de um outro grupo, o trem, o metrô e a barca são administradas, têm a gestão das empreiteiras do Rio de Janeiro. As decisões mais importantes sobre o conteúdo urbano do Rio de Janeiro, quem decide é o capital privado. A decisão pública é feita pela esfera privada. É isso que está em jogo. Esses grandes eventos servem para reforçar esse projeto de cidade e esse projeto de poder. Na página 30, o que é mais perverso e é a consequência desse projeto de cidade e desta lógica do espetáculo, eles dizem a seguinte coisa, Tarcísio. Como é que os clubes, inclusive o seu Vasco, como é que o clube vai ganhar dinheiro na Copa do Mundo? É fácil, porque vai ganhar dinheiro com a bilheteria. Estou lendo. Com o aumento da presença e da mudança do perfil do público e, consequentemente, aumento do valor médio dos ingressos. Isso está escrito no documento de viabilidade técnica da privatização do Maracanã. Primeiro que isso não é um documento de viabilidade técnica. Isso aqui é uma defesa de um projeto de cidade e de uma concepção privatista onde o poder público se submete a ele. O que está em jogo nesse momento não é mais se vai ou se não vai ter Copa. O que está em jogo nesse momento é que a Copa que tentaram vender, essa não foi vendida. A Copa que tentaram ter, a Copa que era para criar um mar de ilusões, essa foi derrotada. Essa não tem jeito. Independente da satisfação e do prazer popular de assistir a bons jogos, a crítica foi construída e ficou. Isso tem enorme importância no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro não acaba na Copa. O Rio de Janeiro tem mais 2 anos para que a gente enfrente a Olimpíada. E essa é uma batalha que não pode parar agora e nascer em 2016. Essa é uma resistência que tem que ser permanente, pedagógica, de um grande debate, porque a gente não pode permitir que o Rio de Janeiro reforce e repita esse conjunto de absurdos que acontece hoje no Brasil. Porque é muito caro e a consequência é absolutamente danosa. A nossa capacidade de resistência, de denúncia pedagógica, inteligente, criativa, que nasceu para a Copa, tem que ser combustível para que a gente não permita que isso se repita no Rio de Janeiro. No lugar da cidade e da cidadania do aplauso, da cidade do espetáculo, onde somos passivos, onde a nossa cidadania é do aplauso, a gente precisa trocar por projetos de radicalização direta da democracia, onde a capacidade de organização e de decisão dessa população em nada fere a nossa institucionalidade, mas a nossa institucionalidade, depois de junho do ano passado, precisa ser repensada à luz da possibilidade efetiva de participação das pessoas. Contra esta lógica do aplauso, que as pessoas participem mais efetivamente. Temos 2 anos de luta pela frente. Obrigado e parabéns. 5. Obrigado, Marcelo. Eu queria anunciar a presença e agradecer a presença do deputado federal Chico Alencar, do PSOL, da Comissão de Moradores da Indiana, da Associação de Moradores da Vila Autódromo, do DCE da UFRJ, do Coletivo de Resistência da Ilha do Governador, o COLIG, da União dos Estudantes de Duque de Caxias, a UEDC, da Organização Positivamente, a OPM de Magé, do Movimento Rua, Juventude Anticapitalista, do Movimento pela Legalização da Maconha, do Instituto Mais Democracia, do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, do Núcleo Construir de Petrópolis, do Juntos, da Comissão de Direitos Humanos da Alerj, da Frente Nacional de Torcedores e do Núcleo Anticapitalista 1º de Maio do PSOL. Muito obrigado a todos e todas pela presença. Bom, pessoal, eu agora gostaria de passar a palavra para o coordenador
do E7, o Serviço para a Transformação Socioeconômica da África do Sul, o senhor Mandla Hector Mandebele, agradecendo muitíssimo a presença dele, né, que fez esse deslocamento, né, ele veio da África do Sul, chegou hoje de manhã aqui no Brasil, especialmente para participar desse debate. Eu acho que, infelizmente, ele nem vai ter oportunidade de assistir aos Jogos da Copa, que amanhã mesmo ele está de volta à África do Sul. Eu acho que isso honra a todos nós, né, que o companheiro atravesse metade do planeta para vir aqui dizer para a gente o que tem de comum com o que houve na África do Sul há 4 anos atrás e o que tem acontecido agora no Brasil, na nossa Copa do Mundo. E queria também agradecer ao companheiro Miguel Borba de Sá, do Pax, que está fazendo a tradução, fará a tradução para a gente da fala do companheiro Mandla. Por favor, a palavra é sua. Thank you very much, Program Director, and greetings to all my colleagues in the panel. Must say that I'm happy to be here. Bom, gente, se eu perder alguma coisa, vocês me ajudam também. Ele está agradecendo muito por poder estar aqui, aos colegas que organizaram a mesa e os colegas que estão presentes na mesa. É muito bom estar aqui. I'm very proud and honored to participate in such an important event that ridicule the wrongs of the capitalist system. Está muito orgulhoso e feliz de estar participando de um evento que mostra com muita firmeza os problemas de um sistema capitalista. Like one of my colleagues, somebody was supposed to come and represent my organization, but unfortunately they chose me because I did a lot of advocacy and mobilization during the World Cup in South Africa. Tinha outras pessoas na organização dele que foram convidadas que poderiam ter vindo, mas ele foi uma das pessoas que veio porque foi uma das mais envolvidas nas mobilizações de denúncia contra as violações de direitos humanos na África do Sul. Let me just first say this. For the fact remains that the World Cup is first called FIFA World Cup, then it simply says it's not People's World Cup, but it's FIFA's World Cup. Em primeiro lugar, é importante dizer que a Copa do Mundo é chamada de Copa do Mundo, mas na verdade ela não é a Copa do Mundo, ela é uma Copa da FIFA. I'll briefly talk about the bidding process, what happened, and also the costs that were incurred during the bidding process. Ele vai começar falando sobre o processo de escolha, de eleição da cidade e o que aconteceu nesse processo de que acabou escolhendo a África do Sul. We all know that the actual bid was won through people or the bidding committee using the late Mandela. Eles sabem que, na verdade, a escolha, né, da África do Sul na competição entre os países para sediar foi, na verdade, ganha não pelos sul-africanos, mas pelas pessoas do Comitê Europeu, utilizando o nome e a imagem do Nelson Mandela. And let me just say, just like Brazil, South Africa is also a soccer-loving country, and indeed, we were all excited when we won the bid. Então é importante dizer também que, assim como o Brasil, a África do Sul também é um país que ama o futebol e no começo eles estavam muito animados, entusiasmados por ganharem essa escolha para sediar a Copa do Mundo. But the reality came to us during the organizing period, when the World Cup was being organized, and during the World Cup, and even after the World Cup. That's where we started to realize that actually it was just false happiness. Mas durante o processo de organização para a Copa do Mundo e durante a própria Copa do Mundo, eles começaram a perceber que essa felicidade era uma felicidade falsa. And also, it was also told to the public that South Africa hosting the World Cup will bring change and development economically and socially. Também foi dito para o povo sul-africano que a Copa do Mundo, sediar a Copa do Mundo, ia trazer mudanças, né? Trazer mudanças sociais, benefícios econômicos e que ia transformar a realidade do país. And we were told that there will be a lot and huge percentage of job creation and employment opportunities, and that's why most of us were so excited to host the World Cup.
Então, todo mundo foi dito que ia ter muitas oportunidades de criação de empregos, muitas oportunidades enfim, de terem mais trabalho, e por isso todo mundo ficou muito animado com a realização da Copa do Mundo. And also, our experience of hosting the Rugby World Cup was also one of the earmark, measurements that South Africa can indeed host major events. Eu não peguei o que é EMAC, mas também. A preparação da Copa do Mundo na África do Sul também tinha a ver com essa coisa de passar uma imagem da África do Sul, a imagem de ser capaz de receber um mega evento desse porte. But unfortunately, like all the local organizing committees that hosted the World Cup before, our local organizing committee also didn't have enough research about how do you organize and how do you allocate budgets for organizing. So, como outros comitês organizadores de Copa do Mundo local, anteriores, o Comitê Local de Organização da Copa do Mundo na África do Sul não tinha pesquisa suficiente sobre como alocar esses recursos, de que forma melhor investir esses recursos que teriam que ser utilizados para a Copa do Mundo. And it was not surprising that our local organizing committee didn't have enough information, because we definitely know that FIFA does not make that information public. E não era uma surpresa que o comitê organizador local não tinha as informações sobre como a FIFA pretendia direcionar esse dinheiro, porque a FIFA não faz dessa informação pública, então não tinham realmente como saber. And the other thing that we also noticed during the organizing part was that FIFA had a lot of influence in how the budget should be allocated, and it was different than the previous hosting countries. E outra coisa que eles perceberam na preparação para a Copa do Mundo foi que a FIFA tinha um poder muito grande de decidir aonde o orçamento ia ser alocado. E isso era diferente da organização da Copa do Mundo em outros países anteriormente. And of course, why they have this influence on the budget? It is because what my colleague said earlier on, they want to make sure that their partners, being imperialist, capitalist businesses, gains more than anybody else. E por que eles tinham tamanha influência, assim como foi dito antes? É porque eles queriam ter certeza e assegurar que os seus parceiros comerciais, que os seus parceiros capitalistas e imperialistas tivessem ganhos e lucros com a realização do evento. And the other truth about that, it is because they didn't want us, the public, to know that actually we are the most spenders in organizing the World Cup, because our government use the public money to bring all the developments that FIFA demands. E a outra parte é que eles não queriam que as pessoas soubessem que, na verdade, são as pessoas os maiores patrocinadores da Copa do Mundo, porque é o dinheiro público que estava patrocinando a maior parte daqueles gastos com aquele evento. Now, talking about the injustices that happened during the organizing of the World Cup. Agora, sobre as injustiças que aconteceram no processo de organização para a Copa do Mundo. One, we saw people losing their houses, people who were evicted in the name of making space for the new stadiums and the parking spaces. Em primeiro lugar, a gente viu as pessoas perdendo as suas casas, sendo forçosamente removidas de suas casas para abrir espaço para os novos estádios e para os seus estacionamentos. And number two, informal traders, street hawkers, street vendors were also evicted from their day-to-day trading spaces. Em segundo lugar, os vendedores ambulantes, os trabalhadores informais também foram impedidos de trabalhar e de continuar exercendo suas atividades próximo dos estádios, próximo de onde tinha algum evento relacionado com a Copa. And the sad part about that is that the very same evicted traders were doing their business many years even before South Africa can think of hosting the World Cup. E a parte mais triste disso é que muitos desses vendedores de rua, eles já estavam trabalhando e eles tentam ganhar vida muito tempo antes da África do Sul pensar em sediar a Copa do Mundo. Eles não se tornaram vendedores de rua pensando nisso e com a realização do evento não podiam trabalhar. And also the other disappointing factor is that we were told that no, we shouldn't make noise
about the injustices because it's Africa's time. We were told not to make noise or not to talk against the injustices because we were told that it's Africa's time. E a outra parte que foi muito decepcionante em relação a isso é que as pessoas estavam sendo ditas que elas não deveriam reclamar, não deveriam protestar contra essas injustiças porque tinha chegado a vez da África, então não se devia reclamar ou protestar contra essas injustiças. And that really put South Africa under pressure because it meant that South Africa now needs to compete with Europe and South America as well. Isso colocou, então, a África do Sul sob pressão, porque, a partir daquele momento, era vendida a ideia de que a África do Sul deveria competir com a Europa e com a América do Sul por esse tipo de coisa. And then also what happened is that on the new infrastructures that were built, indeed, only few and non-national companies benefited. E sobre as obras de infraestrutura que aconteceram, as novas coisas que foram construídas, muito poucas pessoas se beneficiaram e na verdade, pouco do capital nacional, dos empresários nacionais também se beneficiaram disso. So why made us to come here is to really raise the alarm, to say, we might be excited to host these major events, but really major events can bankrupt a state. Então, o que fez ele vir até aqui é para soar o alarme de que a gente pode estar animado com sediar esse tipo de evento, mas esse tipo de evento pode levar o Estado à falência. Like here in Brazil, when I heard my colleague saying earlier on, it's only the big multinational corporates and companies that funded the bidding process so that they know that they are the biggest beneficiary at the end of the World Cup. Então, assim como já foi dito aqui antes, são apenas as grandes empresas multinacionais que financiaram o processo de escolha da Copa do Mundo que vão se beneficiar depois com o processo de realização desse mega evento. The other injustice that I also want to conclude with is that the money that our government was supposed to use to build schools, clinics, hospitals, and other issues that affected South Africans was redirected for the World Cup infrastructures. Então, a última injustiça que ele gostaria de concluir é dizendo que o dinheiro que deveria ter sido utilizado pelo governo na África do Sul para construir escolas, postos de saúde e outras coisas que poderiam beneficiar a população, na verdade, foram desviados para o processo de preparação para a Copa do Mundo, para construir estádios e outras coisas que não eram do benefício de todos. And also for South Africa, FIFA went a step further, provided many exclusive rights for sponsors. So it meant only FIFA's connected sponsors were able to do business. Então, na África do Sul, a coisa foi um passo adiante e a FIFA conseguiu garantir o direito de exclusividade para muitos dos seus patrocinadores, para aqueles que eram associados à FIFA. Então, só aqueles que tinham um negócio com a FIFA podiam ter algum tipo de benefício e realmente lucro econômico com a realização. I mean, this also includes very simple things like the ticketing. When you look at previous organizing committees, they had the right and the powers to control the ticketing system. But when it came to South Africa, and I think it's also happening here in Brazil, ticketing is now controlled directly by FIFA. Isso se expressou também até na venda dos ingressos. Então, em outras Copas do Mundo anteriores, os comitês organizadores locais tinham autonomia para organizar a venda dos ingressos, mas na Copa da África do Sul foi inaugurado um novo modelo no qual é a própria FIFA que diretamente tem um controle sobre esse tipo de ingresso e sobre como vai ser comercializado o ingresso, o preço, e isso também foi repetido, ele acha, agora aqui no Brasil, pelo que está sendo dito. In South Africa, we had at least 10 new stadiums that were built, of course, as I said, by the public money. But out of the 10 that was built, only 3 are existing today. The rest of the 7 are white elephants. Então, no processo de preparação para a Copa na África do Sul, foram construídos 10 novos estádios com dinheiro público, mas desses 10 estádios, hoje em dia, só 3 estão sendo utilizados, os outros 7 são elefantes brancos. And the reason is that it's not like
we can't use the stadiums. But even the local soccer teams can't even afford to maintain the very same stadiums. Então, não é apenas que não pode usar os estádios, mas os próprios times, os clubes locais, eles não conseguem pagar o que é necessário para jogar nesses estádios, então os estádios continuam inutilizados. And also, what happened, we saw also, you know, a new emergence of militarization of the police force, because they were told that they should put new measures to avoid people from protesting, so that the world out there should see that South Africa at least hosted a very peaceful World Cup, and it was not. E aí ele também comenta sobre o processo da emergência de uma grande militarização, de uma grande repressão que aconteceu, enfim, o crescimento da militarização na polícia na África do Sul para reprimir todo tipo de protesto, ao mesmo tempo que era tentado passar uma imagem de uma Copa do Mundo pacífica, mas ela só foi pacífica, na verdade, para os ricos. E para quem tentava protestar, o que se viu foi uma grande militarização das forças de segurança na África do Sul. The other restricting policies that FIFA imposed to our government was that our government should allow a 20% discount to all its delegates, like from flights to hotels and other newly built infrastructures. To all the FIFA delegates, government has to introduce, you know, discounted prices. So, uma outra política que foi colocada em vigor foi que o governo sul-africano deveria oferecer um desconto de pelo menos 20% para todos os delegados da FIFA, fosse em passagens aéreas, fosse nos hotéis ou fosse até mesmo na construção de estádios. A FIFA, quem tivesse relacionado à FIFA teria sempre pelo menos 20% de desconto em tudo. And because we were told as the community and the public that it's World Cup for all of us, there were a lot of people. Let me just share this. There were a lot of people who even took early retirements from their normal work to get the packages so that they built lodges, hotels, bed and breakfast, and yet today they are bankrupt and they've closed all their businesses. Então, também teve o processo de que muitas pessoas se prepararam para a Copa do Mundo, pegaram empréstimos, né, construíram aí um albergue, construíram até hotéis, outros tipos de pequenos negócios, mas que hoje em dia a maioria dessas pessoas que pegou empréstimo e tentou se beneficiar economicamente com a Copa foi à falência. There were excuses that we were told. People like ourselves who were leading demonstrations and who were also holding our government, local government officials accountable. We were told of different justifications. I'll just read one of the quotes from our Receiver of Revenue Department. Então, tiveram várias justificativas que foram dadas para quem estava se organizando, para quem estava protestando, para quem estava tentando trazer os governos a prestarem contas à população, e ele vai ler agora apenas uma dessas justificativas que vem do Ministério da Fazenda. This was a response when we posed the question, who really benefits? And we were told that the approach to the World Cup has been that it was never going to be a revenue-raising exercise. Certainly, it will be wrong to view the World Cup as a significant contributor to the economy. That's what we were told. Então, no final das contas, a resposta que eles receberam, contrário ao que tinha sido prometido antes, é que nunca tinha sido dito que a Copa do Mundo ia trazer, na verdade, receita para o país. Que isso não era uma informação que precisava ser respondida, porque, na verdade, essa não era uma promessa, quando, na verdade, tinha sido. And it is sad to say that we were told that we were going to benefit as a nation, but as I'm saying now, I think to those who follow South African news, you are aware that actually we went even poorer than what we were before hosting the World Cup. Então, para eles foram dito que eles iam se beneficiar enquanto uma nação de todo esse processo, mas se você for dar uma olhada hoje na situação da África do Sul, o país hoje está, na verdade, mais pobre do que ele era antes de realizar a Copa do Mundo. Friends, colleagues, I want to share that we share same sentiments with all of you. We are in solidarity with all of you, and we hope that having such events will really raise an alarm to other hosting countries moving forward.
Então, ele chama todos nós de amigos, de colegas, e ele gostaria de dizer que ele quer compartilhar essa mensagem, soar esse alarme aqui, inclusive para que a gente possa alertar outros países que estão pensando em sediar esse tipo de evento, que tipo de consequência isso pode trazer. As I conclude, I have prepared a long presentation. Through the organizers, I'll try to send it so that it's also shared to you as well, because this is not just my input, but it was a compilation of activists who participated during the World Cup. Então, ele está dizendo que ele preparou, na verdade, uma mais ou menos longa apresentação de PowerPoint, que depois ele vai mandar para a gente, porque a apresentação, na verdade, não é dele, é uma compilação de várias opiniões, de várias contribuições de ativistas, de militantes que participaram dos movimentos contra a Copa do Sul na África do Sul, e ele vai deixar isso compartilhado com a gente depois. In my conclusion, I'd like to say only the people have the power to bring the change that we want. The change won't come from the offices, the change won't come from the boardroom, but the change will emerge from the grassroots. Então, para concluir, ele gostaria de dizer que, na verdade, só o povo tem a capacidade de produzir as mudanças. A mudança não vai vir dos escritórios, a mudança não vai vir dos assentos empresariais, enfim, nos boards de decisão das empresas, mas a mudança vai sempre vir dos movimentos mais de base. We should convey the loud message to all our governments that in everything that they commit to do, they should think of people first and profit later. A luta continua. Agradecer muito, né, as palavras do nosso companheiro Mandla Hector. E eu queria passar para ele alguns materiais que nós produzimos aqui no Rio de Janeiro, materiais do nosso mandato, né, as revistas do Diretório Municipal do PSOL, e o relatório ele já recebeu, no relatório do comitê. Bom, companheiros, queria também agradecer a presença do coletivo Calixto, do Fórum de Saúde do Rio de Janeiro, do PAX, que é o Políticas Alternativas para o Cone Sul, do movimento MUCA, Movimento Unido dos Camelôs, e do Núcleo de Terras e Habitação da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Olha, nós queremos anunciar que vamos abrir para, no máximo, 5 intervenções de 4 minutos da plateia, né, por conta do horário, vamos ter que limitar a 5 intervenções, mas eu queria convidar o deputado federal Chico Alencar para fazer uma saudação aqui para a nossa cerimônia de entrega da medalha Pedro Ernesto. Querido Renato Cinco, a saudação já é o que acontece aqui. Isso é uma grande partida da Copa da Cidadania, da Consciência e de um mundo novo que a gente está construindo na África, aqui, no planeta inteiro. Parabéns pela belíssima iniciativa. O Mandla, muito bem-vindo, colocando um E, que pode ser da palavra esquerda, vira Mandela. Então há uma luta comum histórica que faz a África e faz o Brasil viver em um tempo de angústia, de sofrimento, de derrotas, mas de muita esperança e inteligência. Nós aqui, graças aos justamente homenageados comitês populares da Copa, com trabalho penoso, indo contra o senso comum do pão e circo, do futebol, que é um traço cultural fortíssimo aqui no Brasil,
que nos inebria, mas graças ao trabalho dos comitês populares, a gente conseguiu aquilo que o Marcelo Freixo mencionou. Equilibramos o jogo. Eles tinham preparado a apoteose de todas as instâncias de poder. O poder econômico, hegemonizado pelas empreiteiras, mas com todo o grande capital presente nesse mega evento, o poder midiático absoluto, com a sua indução de ilusão e alusão permanente, para que todos entrássemos nessa corrente para frente, muito mais forte do que a Copa de 70 na ditadura, os mais antigos se lembram, e o poder político, porque é bom lembrar que o Serra, governador de São Paulo, estava lá na festa da escolha, em Zurique, ou em Berna, nem lembro bem, em 2007, hotéis luxuosos e aquela unanimidade absoluta. Graças a essa tenacidade, a essa batalha, nós conseguimos mostrar para a parte significativa da população que o alegado em 2007 de benefício social não vai virar legado nenhum. Que o nosso gosto inegável pelo futebol, que é metáfora da vida, jogo coletivo, um craque sozinho não resolve nada, isso vale para a vida cotidiana, vale para a política, vale para os partidos, jogo coletivo, sem estrelas. Mas o nosso gosto pelo futebol não justifica o gasto de bilhões de dinheiro público para um evento privado. E, por fim, essa significação triste do que está acontecendo hoje, agora, na etapa da Copa do Mundo. Natal, capital do Rio Grande do Norte, do nosso Nordeste sangrado, está alagada. Centenas de casas desmoronaram. Felizmente, pelo menos até o meio da tarde, não tinha notícia de vítima fatal, mas muitos desabrigados. E lá fizeram a Arena das Dunas, seguramente Elefante Branco daqui a pouco, investindo milhões do BNDES. Lá foi baratinho, 450 milhões aquele estádio. Isso é patético e isso 90% da população brasileira não aceita. Encerro lembrando também outra batalha no plano institucional. Eles quiseram dar um arcabouço jurídico e de legalidade a tudo isso. E o momento mais importante foi a Lei Geral da Copa, iniciativa do Executivo há 2 anos atrás. Quase unanimidade de novo. Sabe quantos deputados votaram contra a urgência da matéria? 8. Os 3 do PSOL e mais 5. O Romário, infelizmente, faltou a esse jogo, não foi como grande artilheiro que costuma ser lá na área para cravar esse gol contra o grande capital. Mas a matéria foi aprovada. Também no Senado, só um voto, nosso senador, contrário. A Lei Geral da Copa é o Estatuto da Submissão. O Brasil vira um protetorado. Até ações judiciais, a FIFA não tem que pagar custas aqui. Então, o navio pirata da FIFA faz isso mesmo. Depois de experiências de democracias ditas consolidadas, que fazem muitas exigências, eles resolveram aportar onde podem conseguir mais lucros para o seu consórcio de empresas, uma entidade corrompida, como sabemos. África do Sul, Brasil, Rússia, Catar. E eles vão lá para catar a nossa dignidade, para nos enxovalhar, mas não passarão, não vencerão esse jogo. Graças a nós, a cada um de nós, independente da multidão que vá à rua agora, porque é difícil concorrer com uma partida de futebol. Foi bonita a nossa caminhada aqui na manhã de quinta, mas até eu, confesso, estava querendo chegar em casa a tempo de ver o jogo. Agora, sem essa da pátria de chuteiras. A gente quer uma pátria justa, fraterna e igualitária, e que eventualmente possa se expressar nesse esporte e em muitos outros. O amálgama, capital e cultura
nunca deu certo. A mercantilização do futebol é absoluta e nós estamos sabendo dizer não a tudo isso. Por isso que a nossa luta é vitoriosa, ganhamos essa Copa e, de fato, não teve a Copa que eles esperavam. Vencemos. Vamos lá. Obrigado, Chico. Então, dando prosseguimento, eu gostaria de convidar para fazer uso da palavra o professor Tarcísio Mota, que recentemente, inclusive, foi escolhido como pré-candidato a governador pelo PSOL do Rio de Janeiro. Ih, ficou ali, peraí. Joga. Agora tá bom. Obrigado, Mariano. Boa noite a todas, boa noite a todos. Queria parabenizar o mandato do vereador Renato Cinco por esse espaço, por essa homenagem, porque, sem dúvida alguma, se a gente ganhou, né, esse jogo, se a gente ganhou parte desse jogo, do significado político da Copa do Mundo, isso se deve ao Comitê Popular da Copa. E eu acho que é uma justíssima homenagem, que pega aquilo que estava sendo vendido como uma grande apoteose e discute as contradições e os limites disso. Mas eu quero fazer uso da palavra aqui para pensar numa outra coisa. Talvez a palavra de ordem mais ouvida num primeiro momento de questionamento à Copa, ainda lá na Copa das Confederações, era: da Copa eu abro mão, eu quero mais dinheiro para saúde e educação. Neste momento em que a cidade do Rio de Janeiro vive uma greve da sua rede estadual de educação, vive outra greve da sua rede municipal de educação, em que o país vive a greve da rede federal de educação, em que importantes setores da saúde pública estão mobilizados, o país ainda vive a contradição dos milhões, dos bilhões gastos em estádios da Copa do Mundo. E quero dizer mais uma coisa ainda a respeito disso, de que não se trata apenas de uma mera comparação de quantidade de recursos, embora eles sejam muito vultosos, mas também daquilo que ficou na cabeça de muita gente, de como é possível que um país como o Brasil se mobilize como se mobilizou para organizar e construir estádios padrão FIFA, e ainda hoje muitas das nossas escolas sejam feitas de lata, de containers, no improviso. Como é possível que os estádios estejam todos elitizados e excludentes e os professores, merendeiras, secretários, funcionários continuem ganhando os salários que ganham? Foi esta contradição que despertou para que muita gente percebesse a contradição de que essa Copa do Mundo, assim como nosso companheiro da África do Sul lembrou, não era a Copa de todos nós, não era a Copa do Mundo, não era a Copa do Brasil, mas era a Copa da FIFA, era a Copa dos empreiteiros, era a Copa do grande capital e do grande negócio, que em relação à educação também só olha como mercadoria. Mas hoje, inúmeros profissionais de educação resistem a tudo isso em luta. E quando a gente diz que a luta continua, a luta vai continuar. Quando nós estivermos discutindo também a questão das Olimpíadas, mas a luta também vai continuar, em solidariedade a cada um e a cada uma que hoje está na luta por educação pública de qualidade, socialmente referenciada. Eu não tenho dúvida que mesmo agora, no momento dos jogos, que mesmo agora, enquanto a festa toma conta de parte da população, eu posso continuar afirmando: desta Copa eu abro mão, porque eu quero dinheiro para saúde e educação. Boa noite a todos. Obrigado, Tarcísio. Agora eu chamo o companheiro Luiz Mário para fazer uso da palavra. O companheiro aqui está pedindo para eu falar meu nome, senão não vai sair nas notas taquigráficas. Eu trabalho aqui há quase 30 anos, a galera me conhece.
Boa noite a todos. Meu nome é Luiz Mário. Fiz questão de falar para só fazer um resgate histórico, né? Filho bonito, a gente tem que aproveitar. O Comitê Popular da Copa surge a partir do Comitê Social do PAN, que foi uma iniciativa também, é verdade seja dita, do Pax, que provocou vários segmentos da sociedade a discutir a implementação dos Jogos Pan-Americanos. E esse processo, essa caminhada, já tem quase 10 anos, né? Foi em 2005 que a gente começou, é muito interessante ver como que a gente somos vitoriosos, sim. Né? Essa questão que o Chico levantou e que o Marcelo, todo mundo levantou, que a caminhada é de vitória, é isso mesmo, porque é muito significativo que hoje a gente possa ir na rua dizer que não quer Copa do Mundo. Quando que a gente podia imaginar que no país do futebol a realização de uma Copa do Mundo não seria uma unanimidade? Essa unanimidade foi quebrada. Se em 2007 a gente tinha receio de colocar-se contra os Jogos Pan-Americanos, porque ninguém estava contra os Jogos Pan-Americanos, a não ser as nossas poucas lideranças do Comitê Social do PAN, né, que eram até chamados os chatos do PAN. Hoje, a gente pode dizer de alto bom som que a Copa não foi um bom negócio, assim como não será as Olimpíadas. E se eles já perderam, vão perder muito mais em 2016, porque a caminhada só tem a crescer. Porque ninguém, em sã consciência, pode avaliar um mega evento como algo positivo para a sociedade. Eu desafio a qualquer pessoa a apresentar algum estudo, alguma autoridade dizendo que os Jogos Pan-Americanos foram positivos para a cidade do Rio de Janeiro. Isso ninguém fala, só é positivo antes do evento. Aparecem muitos analistas na mídia e acadêmicos informando que um mega evento esportivo é positivo para a cidade. Nenhum estudo é feito após a realização dos mesmos. Então, é isso que a gente deve caminhar, no sentido de que estamos vitoriosos a despeito de toda essa euforia que nos querem impingir. É verdade que é muito difícil a gente ficar contra uma Copa do Mundo, né, em seu aspecto popular do futebol. Todo mundo que gosta de futebol, claro, vai se render a assistir. E, verdade seja dita, essa Copa, em termos das 4 linhas, está sendo um sucesso, está ótimo, a quantidade de gols está ótimo. Mas isso não significa que está sendo anestesiante para o restante da nossa sociedade, como eles estavam pensando que eram. Como será muito mais difícil as Olimpíadas passarem o que eles estavam tentando passar, que foi algo planejado lá atrás. Não foi a primeira vez que o Rio de Janeiro se candidatou para as Olimpíadas. Começou, isso é um processo há muito tempo. A gente está conseguindo avançar na resistência. E até 2016 vamos muito mais. Muito obrigado. Obrigado, Luiz Mário. Eu passo a palavra agora para o companheiro Ronaldo e, logo após, já avisando o Marquinhos. Boa noite a todos e a todas. Eu quero registrar, eu subi aqui em cima agora, para registrar um evento. O que aconteceu hoje no quilômetro 32, em Nova Iguaçu. Acredito que alguns conheçam, ou a maioria talvez. Um protesto na estrada Rio-São Paulo, onde foi fechada a ponte, né, que divide o município de Nova Iguaçu e Rio de Janeiro, em frente quase à Ambev, né, onde moradores, onde nós protestávamos, por causa dos buracos da estrada. A estrada, um pedaço, está intransitável. Então, motoristas, moradores, não aguentamos mais. Foi prometido, né, pelo atual prefeito, Nelson Bornier, onde muitos acreditaram que acabaria com o engarrafamento ali. Piorou por causa dos buracos. Nem tapar os buracos, né, conforme
costuma se fazer, muitas vezes, o prefeito fez. Então a estrada está horrível. Isso, gente, graças a esse movimento que é contra a Copa, a esses movimentos que surgiram, né, onde o povo acordou, onde o povo cobra os seus direitos. Então, quero fazer esse registro e parabenizar aquela comunidade que lutou, né, que correu de bombas, né, de gás lacrimogêneo, que a Polícia Rodoviária Federal estava lá em massa, né, reprimindo, né, um movimento pacífico. Eu estava lá, presenciei, ninguém quebrou carro, ninguém quebrou nada, mas a polícia, né, o direito de vir, né, que eles tantos alegam, né, é triste, a gente sabe, gente, não é bom para ninguém, sabe, mas é necessário que se faça, né, esperamos, né, que se tome uma providência. É isso que eu queria registrar, tá, agradecer e parabenizar, né, ao comitê, a esse movimento, né, a mesa e a toda a sociedade que participou e confirmar e afirmar que sim, o movimento, a sociedade está sendo, nós estamos sendo vitoriosos. Nós temos que acreditar nisso. Quem pensava o contrário, esse governo, né, fascista, que tanta gente acreditou, né, sonhou, né, que poderia ser um governo melhor, uma cidade melhor, um país melhor. Infelizmente, é isso que a gente vê, é a ganância, né, do lucro, né, é a sociedade, a associação para quem tem. E, gente, quero registrar outra coisa que eu fico indignado, com os nossos, cada um, eles têm os seus méritos, né, os jogadores, sim, mas, gente, a gente não pode aceitar que o governo, final de Copa, dá presentinho para eles, não. Esses caras estão cheios do dinheiro, ganham milhões lá fora, então tem gente precisando de um transporte legal, aí vem final do ano da Copa, eles vão ganhar presente, de repente um carro zero, e sabe-se lá quantos milhões. Nós temos também que gritar contra isso, sim, porque por mais que eles mereçam, sabe, é imoral, Muito obrigado. Obrigado, Ronaldo. Agora com a palavra o companheiro Marquinhos, do Coletivo de Resistência da Ilha do Governador, Colig. Coletivo Ilha do Governador, acho que é Coletivo Resistência Zona Oeste 2, acho que colocaram juntos, não tem problema. Coletivo Ilha do Governador, e aí tem o Coletivo Resistência da Zona Oeste 2. É bem interessante a gente falar sobre a questão, quando a gente perguntam por que só estão lutando agora, durante a Copa, e não lutaram antes. Mas as lutas sempre vieram antes, sempre existiram, né? Desde 2007, por exemplo, como já foi citado, existe a luta quando houve o Pan-Americano. E aí vale ressaltar que em 2012, já existiam tantas lutas que a gente destaca a greve dos bombeiros, a greve das universidades. Em 2013, a jornada de junho, que todos falam, que foram para além dos 20 centavos, né, conquistaram a permanência da aldeia Maracanã, do complexo esportivo do Maracanã, a escola Frederich, né, o aterro do Flamengo que não foi privatizado, foram todos resultados e conquistas pós-jornada de junho, ou seja, não ficaram só apenas nos 20 centavos. E aí vale ressaltar também, que é importante também lembrar, que em outubro teve a grande greve que o companheiro Tarcísio colocou, conhecido como Outubro Vermelho, da educação, lutando por uma educação pública gratuita e de qualidade. E pós isso, em 2014, quando ninguém esperava mais ter luta, não só começou antes do Carnaval, como durante o Carnaval nós tivemos a grande greve dos garis, conquistando também melhorias para a categoria. E nesse sentido, eu acho que fica bem claro que nós temos que agora aprofundar, como o Marcelo Freixo falou, o debate e a resistência para as Olimpíadas, e não ficar só na Copa para quem, mas ir também para as Olimpíadas para quem. Porque o projeto Cidade já começou também com as Olimpíadas. Nós temos lá o campo de golfe resistindo na Barra, no Recreio, que eles querem destruir a APA de Marapendi para colocar um campo de golfe. Ou seja, o projeto Cidade, que também vem com as Olimpíadas, vem com o aprofundamento, já começou e vai só piorar se nós não tivermos esse aprofundamento do debate. E nesse sentido, eu acho que na rua e nas lutas nós não podemos sair. Nós temos que cada vez mais estar presente, cada vez mais presente com os professores e educadores que hoje estão sendo agredidos a cada dia que participa de um ato, como se fossem cada vez mais criminosos, e quando na verdade quem é o criminoso é quem manda bater no professor, quem manda bater no educador, e ficou
bem transparente, que a agressão saiu da favela, como sempre ocorreu com o pobre favelado, e agora atinge a todos que falam, não quero Copa, eu quero dinheiro para educação e saúde. Cada um que é contrário a esse projeto de cidade, hoje apanha e é agredido. Com isso, eu convido a todos para que nós possamos estar nas ruas, porque a nossa Copa é nas ruas para uma cidade de direitos. Muito obrigado. Obrigado, Marquinhos. Agora o companheiro Bruno do Mato, depois a companheira Amanda. Boa noite, companheiras e companheiros. Também, como todos que me antecederam, parabenizar o mandato pela iniciativa, parabenizar o Comitê Popular da Copa e Olimpíada, bem como todos os movimentos e organizações que estão aí há anos, alguns há décadas, na luta, na resistência para um novo modelo de sociedade livre de exploração, livre de opressão. Bem, talvez eu repita um pouco as falas anteriores, chamando a atenção para alguns aspectos. Assim. A gente tem aí os mega-eventos como um instrumento, eu diria um novo instrumento, uma nova estratégia para realizar a acumulação do capital na mão de poucos. Né? Os mega-eventos, mas também os mega-empreendimentos, as grandes obras. Isso pautado no modelo de desenvolvimento, do qual a gente já tem um grande acúmulo, a gente já vem debatendo, e esse modelo de desenvolvimento é importante colocar que ele não está restrito à cidade do Rio de Janeiro, às regiões metropolitanas onde ocorrem os Jogos da Copa, mas ele vem sendo exportado para todo o interior do Estado e interior do Brasil, principalmente ao redor das grandes metrópoles. Um modelo de desenvolvimento que retira direitos, que investe grandes volumes de recursos públicos na mão das empreiteiras, realiza grandes obras, grandes eventos que têm impactos sociais, culturais e ambientais bizarramente negativos, eu diria, com grande violação de direitos humanos. Isso numa conjuntura onde o ciclo de crescimento econômico do país, o ciclo de crescimento econômico do Estado, ele começa a se esgotar, ele começa a não mais atender aos indicadores que a própria política econômica dos governos colocam para si, e a satisfação da população de uma melhoria da qualidade de vida, de uma ascensão social, começa a cair por terra, essa coisa da fantasia da ascensão social pelo acesso ao crédito fácil, enfim. Com isso, a gente começa a ter, então, a ficha da população, mesmo a população que não está organizada em movimentos sociais, começa a cair e a insatisfação aumenta. Isso é bom, por um lado, porque as pessoas, muitas despertam para a luta, mas, por outro lado, a gente tem também uma ascensão conservadora ou uma busca por novas velhas fórmulas que só trazem ainda mais barbárie. A gente tem que prestar atenção nisso. Eu acredito que esse modelo de desenvolvimento, e já caminhando para a conclusão, ele ainda não se esgotou. A gente tende a ter um crescimento da violação dos direitos humanos ainda nesse ciclo que vai até depois das Olimpíadas, e eu acredito que o grande capital vai aparecer com um novo pacote, uma nova estratégia para se continuar reproduzindo a acumulação de capital aí nas próximas décadas. E aí a gente enfrenta também, e a lei geral da Copa é um exemplo disso, a lei do terrorismo é um exemplo disso, a CPI, a tentativa de CPI do vandalismo, a criminalização dos movimentos sociais são exemplos disso. A criação, aproveitando a grande força dentro dos parlamentos, dentro das instituições que esse modelo, que esse projeto possui, a gente começa a ter um desmonte do Estado, um desmonte da legislação, dos direitos básicos dos cidadãos, e isso é extremamente preocupante. E também a submissão de instituições que deveriam estar fazendo uma resistência mais enfática, como o Ministério Público, entre outras instituições. E aí eu quero chamar, em que pese, né, algumas figuras lá dentro, alguns profissionais, alguns servidores públicos que tentam resistir, mas são massacrados. Em terminar com o chamado, já que tende a aumentar o ciclo de violação de direitos humanos,
é importante que a gente consiga se organizar cada vez mais pessoas, cada vez mais atores em diferentes frentes, com diferentes formas de comunicar e diferentes formas de intervir na realidade. Queria agradecer. Boa noite. Obrigado, Bruno. Passo a palavra para a companheira Amanda Milani, do Coletivo de Resistência Popular da Zona Oeste 2. Boa noite, companheiras e companheiros. Estou aqui, acho fundamental a gente fazer o recorte de gênero dos mega-eventos, né? Quando a gente fala da questão das remoções, por exemplo, as mulheres são historicamente responsabilizadas pelo cuidado da casa e do lar, então elas são as mais prejudicadas, né, nesse cenário da remoção. E muitas das comunidades criam-se uma rede de solidariedade entre as mulheres, né? Uma mulher que fica com a filha da outra quando essa sai para trabalhar. Para além disso, a rede de vendas, muitas têm trabalhos informais, e ali aquela, né, revendendo cosméticos, prestando serviços de manicure, por exemplo, e aquela rede de vendas está ali estabelecida naquela comunidade. Quando elas são removidas, toda essa rede de solidariedade de vendas é quebrada, então isso é muito prejudicial a elas. Para além disso, o companheiro falou da questão dos vendedores ambulantes, né? Aqui no Brasil, a gente teve a questão de que a FIFA proibiu o trabalho dos ambulantes num raio de 2 quilômetros em torno dos estádios. 80% dos trabalhadores ambulantes no Brasil são mulheres, são os mais prejudicados por isso. No topo disso tudo, tem a questão do turismo sexual, né? Que envolve dimensões como prostituição infantil, exploração sexual, tráfico de mulheres. E mais uma vez, somos as mais prejudicadas, né? Acho, aqui, até se a gente vê pela representação das mulheres, mesmo nessa noite, fica latente a nossa falta de representatividade, né? É importante a gente ter sempre em vista, para não deixar invisibilizar mais uma vez, não deixar o apagamento das nossas questões e das nossas pautas, a gente precisa ter sempre em vista esse recorte de gênero. Acho fundamental que ele esteja posto, né? Por isso que vim falar aqui, para evidenciar um pouco das nossas questões mesmo e como as mulheres são principalmente atingidas no cenário atual. É isso. Obrigado, companheira. Queria só esclarecer que nós, no nosso mandato, sempre buscamos organizar as mesas das nossas atividades atendendo a diversidade de gênero e compondo as mesas com companheiras mulheres. Infelizmente, na composição da mesa desse debate, a gente não conseguiu, né, concretizar a indicação de companheiras mulheres para representar as instituições que aqui compõem a mesa, né? Mas essa é, sim, uma preocupação permanente do nosso mandato. Eu queria anunciar a presença do Comando Local de Greve dos técnicos administrativos da Unirio e também anunciar que no próximo dia 26 de junho vai acontecer a plenária do Copa na Rua, no IFIX, a partir das 18 horas. E a próxima manifestação, né, do Copa na Rua, do Nossa Copa é na Rua, para uma cidade de direitos, está marcada para o dia 28 de junho, com concentração a partir das 9 horas da manhã, no Posto 6, em Copacabana. Companheiros e companheiras, um dos poucos legados positivos que essa Copa do Mundo vai deixar é a organização e a articulação de diversos movimentos e iniciativas de resistência contra os abusos e injustiças cometidos em nome da Copa. O Comitê Popular da Copa e Olimpíadas do Rio é um desses espaços de articulação, assim como os comitês de São Paulo, Brasília, Fortaleza, Belo Horizonte e de todas as cidades sede da Copa do Mundo. A articulação que deu origem ao Comitê Popular da Copa e Olimpíadas no Rio de Janeiro tem a ver, claro, com a articulação já do Fórum Social do PAN lá atrás, mas também com a organização do Fórum Social Urbano, em março de 2010. Um conjunto de organizações e lideranças populares que se reuniu com a preocupação de construir estratégias para enfrentar o modelo excludente de política urbana e o processo de mercantilização da cidade, motivados pelos chamados mega-eventos esportivos.
As iniciativas do Comitê Popular do Rio foram fundamentais para tirar a máscara dos mega-eventos, como uma grande festa onde todos sairiam ganhando. Foi com a ajuda dos debates e atividades organizados pelo comitê da elaboração das 3 edições do dossiê sobre as violações de direitos humanos e outros materiais informativos, da articulação de diversos ativistas e organizações comprometidos com o direito à cidade e com a gestão democrática e transparente dos gastos públicos, que uma outra face dos mega-eventos foi exposta. Como disse o professor Vladimir Safatli, no chamado país do futebol, pela primeira vez, uma Copa do Mundo não trará dividendos políticos, mas mostrará uma população consciente da tentativa de espoliar seus sonhos. Até 2016, quando o Rio de Janeiro será palco único de um outro mega-evento, as Olimpíadas, as lições e o legado organizativo do comitê serão fundamentais na luta contra um projeto de cidade olímpica excludente, desigual e que viola sistematicamente os direitos de milhares de pessoas. Então, eu gostaria de convidar, em nome do Comitê Popular da Copa e das Olimpíadas, para receber a medalha Pedro Ernesto, os companheiros e companheiras Socorro, Dalva, Inalva, Jane, Ceia, Penha, Luiz, Custódio, Francisco, José Gomes, Celso e Juan Carlos. Fica aqui na frente. Só pegar aqui. Já estamos condecorados para 2016, com medalha. Alô. Câmara Municipal do Rio de Janeiro, diploma. O presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o requerimento número 547 de 2014, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Renato Cinco, aprovado em 20 de maio de 2014, e resolução da mesa diretora número 8.506 de 2014, resolve conferir a medalha de mérito Pedro Ernesto ao Comitê Popular Rio, Copa e Olimpíadas. Rio de Janeiro, 21 de maio de 2014. Queria passar a palavra para o companheiro Juan Carlos. O maior de todos. Fala aqui então, vai ficar melhor para você. Só chegar perto dele, falar normalmente. Boa noite a todos e a todas. Versos para a Vila Autódromo. Quanto ao caso de um fato bem recente, acabaram com o autódromo, também querem acabar com a gente. Aqui é uma comunidade de um povo diferente, trabalha 2 a 4 décadas pegando forte no batente. Como lutou este povo, Deus, para chegar onde está, aqui só tinha lama e água para pisar. Agora que falta pouco para tudo melhorar, vem o senhor prefeito com a sua ideia amar, de acabar com a Vila Autódromo para os ricos aproveitar. Coragem, minha gente, se prepara para lutar. A escolha é esta. Vamos com Deus na frente para ganhar. Aqui não há tráfego nem bandidos, só trabalhadores em paz e harmonia. Quando ouço na Vila Autódromo, meu coração se enche de alegria. Vamos junto à associação, moradores e defensoria. Gritar bem forte, minha casa, minha briga. Minha casa, minha briga. Levanta os braços e solta a voz, que o povo tem direitos e lugar. Vila Autódromo, minha vida, onde for, quero levar.
Notícias no estrangeiro, a comunidade ficou conhecida. Os amigos e visitas de fora trazem ânimo em nossa vida. Este recado vai para o prefeito, para quebrar o preconceito. Pois Vila Autódromo urbanizada fica do ser do nosso jeito. Galera, quando nos sentimos fracos e derrotados, nós temos essa força aqui, essa consciência. Muito obrigada por tudo. Eles passarão e nós passarinhos. Eu agradeço a presença de todos, a nossa assessoria que trabalhou para poder realizar essa atividade, a toda a equipe técnica da Câmara Municipal, a todos e todas que compareceram na nossa atividade de hoje. Dou por encerrada a sessão. Obrigado.